Olá, meu nome é Milena e eu faço parte de um projeto que se chama O Regionalismo e a Crítica Literária Brasileira, que é orientado pela professora Ana Carla Canarinos. O projeto tem como hipótese a inferiorização do regionalismo e está relacionado com o conceito de Bildung, que é um termo alemão que significa formação. Então essa formação é eurocêntrica, que preconiza o modelo do romance realista, que exclui a inverossimilhança, que é a principal característica do romance regionalista. Este projeto no qual eu participo é um projeto recente, no caso fazem 7 meses que se iniciou esse projeto, e no caso já fizemos a separação de algumas obras e alguns autores regionalistas entre as participantes, e também fizemos a leitura de alguns textos teóricos, como de Cândido, Moretti, Rancière, Fernando Gil, e também agora, atualmente, estamos fazendo uma análise separada a cada participante da sua obra e autor selecionado. O autor que é o meu objeto de estudo é o Coelho Neto, que é um autor que não é muito conhecido atualmente, porque na sua época, que iniciou o modernismo, ele foi apagado pelos modernistas, porque a sua forma não era muito condizente com aquela forma utilizada pelos modernistas, que achavam a sua forma muito pomposa, e por isso ele foi meio que excluído, apagado ali, tanto que atualmente a sua obra, o próprio autor não é muito trabalhado. A obra selecionada foi Sertão, que é um livro de contos, e no caso você trabalhado aqui um conto específico, que seria o conto Praga, que tem um pouco do horror, do fantástico, e tem como personagem principal o Raimundo, que é um vaqueiro que acaba contraindo uma doença que estava assolando a região onde ele morava, que estava matando bastante moradores ali daquela região, e a gente acompanha ali ele naquele estado, com a doença, e tanto do início que ele contraiu a doença até a sua morte, que foi um pouco inesperada. O trabalho é entre a norma e a caricatura, a linguagem do outro em Praga, de Coelho Neto, porque as obras regionalistas são escritas por autores que moram no urbano, autores cultos, que interpretam esses personagens pobres do interior do Brasil. Então esse outro seria o personagem pobre. E no regionalismo do 19 existia 2 formas para representar esse personagem pobre, que seria civilizando esse personagem ou tornando ele caricato. No caso, o Coelho Neto, ele vai para um viés diferente. Ele representa esse personagem com uma linguagem oralizada. Estão alguns exemplos dessa forma de representar esses personagens pobres, que eu falei no slide anterior, que seria o primeiro, a fala caricata. Eu tirei um exemplo do livro Inocência, do Visconde de Itaúnai, que daqui é uma fala de um personagem ali do interior. Aqui, aí no caso, a fala tá: como vai a menina? Inocência. Está com cesão. Ele tá perguntando como tá a menina, Inocência, o nome dela, mas ele, pelo visto, ele fala Inocência. E também ele utiliza o termo cesão, que seria um termo da doença que a menina estava, que era ali do interior. E no caso, a segunda aqui, representação, seria a fala civilizada, que um exemplo aqui de um escravo falando com um homem branco, que no caso está presente no livro Maria Firmina dos Reis, no livro de Úrsula. Aí a fala começa assim: a minha condição é de mísero escravo, meu senhor, não me chameis amigo. Então aqui a gente vê uma fala culta, sendo que é um personagem negro ali, escravo, e ele representa como uma fala culta. Essa seria uma fala civilizada. Já a fala do que representa o Coelho Neto traz ali na sua obra seria a fala oralizada, uma fala informal. Aí o exemplo seria: e eu, que é que eu tenho? Então a gente vê ali que não tem nenhuma marcação de gíria para ser caricato, e também nenhuma fala civilizada, é uma fala normal ali, e que não idealiza nem torna o personagem caricato. Então o objetivo final do meu trabalho é comprovar que o autor Coelho Neto ele alcança um equilíbrio ao conferir ao indivíduo marginalizado uma voz mais fiel à sua realidade, evitando tanto a idealização quanto a caricatura. Então é isso, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham entendido e gostado do trabalho.